Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, o Salmo 31, o verso 24. Assim está escrito: Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aqui mais um salmo de Davi, quando ele orava a Deus, pedindo o livramento de Deus sobre a sua vida, e estava agradecendo a Deus pela maneira como o Senhor tinha cuidado da vida dele. E neste último verso ele diz: Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. O esforço sempre é necessário, é preciso. O esforço demonstra o interesse, o comprometimento, a dedicação, a disposição que a pessoa tem diante do Senhor nosso Deus. Esforçai-vos, e ele, o Senhor, fortalecerá o vosso coração. Então, o nosso esforço diante da presença do Senhor nosso Deus, das circunstâncias em que estamos, a nossa vida real e aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Às vezes há uma distância muito grande entre o que vivemos e aquilo que a palavra de Deus coloca diante de nós como promessa da parte de Deus. E então, a orientação de Deus para nós é que nós precisamos nos esforçar, demonstrar esse desejo, esta vontade, essa disposição, se lançar, não ficar de maneira passiva. Como quem diz, eu vou esperar deitado, eu vou esperar na rede, eu vou esperar acontecer. Sim, as coisas acontecem no tempo de Deus, mas tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Então, se nós queremos alguma coisa da parte de Deus para a nossa vida, nós temos também o nosso dever. O nosso dever é se posicionar diante do Senhor. E a nossa atitude deve ser aquela de alguém que demonstra esforço, se dedica, procura, se compromete e faz todo o possível para estar alinhado diante da presença do Senhor. Porque quando o nosso esforço ele é feito de acordo com o propósito e a vontade de Deus revelado na sua palavra, nós estamos dirigindo isto a Deus. E ele, por graça e misericórdia, ele vai, conforme diz aqui, fortalecer o nosso coração. O coração é o que precisa ser forte nestes momentos e ter a graça de Deus para passar por diversas situações e não esmorecer, não desanimar, não recuar, não nos enganar. Então, este coração precisa ser fortalecido. E é Deus quem fortalece. Agora, ele coloca a nossa parte, é o esforço. Agora, o fortalecimento, quem dá é Deus. Mas eu e você precisamos demonstrar o esforço. Quando o Senhor Deus chamou a Josué para dar continuidade ao trabalho de Moisés, ele falou sobre esforço também. No capítulo 1, nós vamos ler aqui o que é que está escrito. Capítulo 1 do livro de Josué, diz assim, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mas veja a advertência que Deus deu.
Deus diz, esforça-te. Neste capítulo 1, nós temos aqui pelo menos 4 vezes a expressão de Deus para Josué, dizendo para ele se esforçar. Então o esforço ele é válido diante de Deus. Não é o nosso esforço que traz a bênção de Deus para nós, mas o nosso esforço nos coloca na condição de receber algo que Deus, por graça, pode conferir a cada um de nós. Então observe, tudo no capítulo 1 são 4 vezes. No versículo 6 diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, a primeira vez aqui, Deus está dizendo para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 7 ele diz, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus abençoe, pastor Marcos Rosênio, Deus abençoe, Heloísa Farias. E no versículo 8, a terceira vez. No versículo 9, a terceira vez. Diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E a quarta referência neste capítulo está no último versículo, o versículo 18. Diz assim, todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então veja que o esforço é algo que Deus coloca como condição na nossa vida. Nós não podemos ficar diante de Deus de papo pro ar, achando que as coisas vão acontecer. Mas também não podemos fazer a parte que cabe a Deus. E Deus também não pode fazer a parte que cabe a nós. Então, eu tenho a minha parte, você tem a sua parte, e Deus tem a parte dele. Então, cada um fazendo o que espera de si diante de Deus, com aquele comprometimento, com aquela convicção, certamente as coisas haverão de acontecer. No Salmo que li, o Salmo 31, o verso 24, Davi deixou escrito o seguinte, esforçai-vos e ele, o Senhor, fortalecerá o vosso coração. Quem é que deve se esforçar? Vós, todos os que esperais no Senhor. Então, enquanto espera no Senhor, esforça-te, anima-te, encoraja, levanta, prossiga, coloca-se em atividade, posicione-se diante do Senhor e fique na dependência, porque Ele é que vai trazer o fortalecimento para o meu, para o teu, para o nosso coração. Deus abençoe a irmã Genilda. Veja o que o Senhor Deus disse através do profeta para o rei. Lá, quando encontramos em 2 Crônicas, no capítulo 15, o rei Asa, o nome do profeta era Oded. Azarias, filho de Oded. O nome do profeta era Azarias. Ele saiu ao encontro de Asa, rei de Judá. Judá estava numa situação lamentável, difícil. Por quê? Porque eles passaram muito tempo sem estar servindo o Deus verdadeiro, sem sacerdote que lhe ensinasse e sem a lei. Quer dizer, eles estavam distantes de Deus, não tinha quem lhe ensinasse a palavra e não tinha a palavra à disposição deles. Então era uma situação lamentável. E diz a palavra de Deus que não havia paz nem para o que entrava,
nem para o que saía. Mas o que havia? Havia muitas perturbações, havia guerras, havia peleja, havia tristeza, havia angústia. E qual foi a palavra de Deus para Asa, através de Azarias, o profeta? No versículo 7 está escrito: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, o que foi que Deus exigiu aqui, tanto do rei quanto do povo? Esforço, comprometimento, seriedade, dedicação, tomar uma posição, não continuar no estado em que estavam. Eles estavam sendo levados à peleja, à guerra, alguns estavam morrendo. Então Deus disse que precisava, para que houvesse um basta naquela situação, eles teriam, mesmo diante de uma circunstância adversa que estavam atravessando, eles deveriam demonstrar diante de Deus esforço, dedicação, comprometimento. Deus abençoe, pastor Gabriel Ferreira. Esforço, comprometimento. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então Deus quer que nós sejamos esforçados. Eu preciso me esforçar. Você precisa se esforçar. Nós precisamos nos esforçar diante do Senhor. Veja o que Deus disse através do profeta Isaías, lá no capítulo 40. Deixa eu ver qual é o versículo. Capítulo 40, o versículo de número 29. Olha o que o Senhor disse: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, o esforço é algo que Deus espera ver em nós. Deus abençoe, pastor Ricardo. É algo que Deus espera encontrar em nós. Esforço. Quando pela vida a gente vê um crente diante de situações adversas, moribundo, triste, choroso, lamentando, murmurando, e não se posiciona diante de Deus, não se esforça para que haja uma mudança na situação que está atravessando, nós encontramos que essa pessoa entregou os pontos. E ele pensa que Deus vai fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Mas ele nos responsabilizou porque nós temos a nossa parte. Ora, se eu não tenho ânimo, não me esforço, não tenho ânimo, não tenho alegria, não tenho disposição, não me posiciono, o que Deus pretender fazer, nem eu quero receber. Porque eu estou numa condição que, como quem diz, deixa acontecer. Só que as coisas não acontecem assim. Todos quantos ficam a esperar sem mostrar um posicionamento diante de Deus, demonstrar diante do Senhor o esforço, o comprometimento, a dedicação, que não está parado, que não está satisfeito com aquela situação, mas está esperando em Deus, e enquanto espera, busca aproximar de Deus, busca alinhar a vida aos propósitos de Deus. Deus, ao ver esta ação daquela pessoa, Deus move a mão dele. E ele traz o necessário. Deus abençoe o irmão Mário Bento. Ele traz o necessário. Davi deixou escrito: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, quem espera no Senhor, não espera passivamente. Não, eu não vou fazer nada porque eu estou esperando no Senhor. Sim, mas enquanto você espera, se esforça. Enquanto você espera, ora. Enquanto você espera, consagra. Enquanto você espera, toma uma posição. Coloque-se de pé diante da presença de Deus. Não fique aí ao soprar do vento,
Porque o vento pode soprar contrário, mas se você tomar uma posição, você pode caminhar contra o vento e Deus te dará força e graça para você chegar aonde precisa, para que Ele coloque o propósito e a bênção dele sobre a sua vida, como também sobre a minha. Então, nós não podemos nos deixar levar pela situação. Há muitas pessoas que estão se deixando levar e quando pensa que não, perde a identidade com Deus, perde a referência, perde a convicção, perde a paz, perde a alegria, perde a vontade de viver. Perde tudo. E ainda coloca-se como uma vítima, porque Deus sabe o que ela precisa e não faz nada por ela. Mas não é que Deus não faz nada. É que a própria pessoa já entregou-se. Ele já não luta mais por nada. E não é assim. A nossa vida, nós temos que, enquanto houver este fôlego que Deus nos deu, nós precisamos nos esforçar. Senhor, está difícil aqui, mas eu não vou desanimar. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou criar atalho, eu não vou murmurar, eu não vou maldizer, eu vou prosseguir, Senhor. Eu vou me levantar diante da Tua presença, eu vou clamar a Sua misericórdia, eu vou colocar a minha vida em disposição diante do Senhor. Senhor, eu espero em Ti, eu confio em Ti, fortalece o meu coração. E o Senhor vem e fortalece o nosso coração. E com o coração fortalecido, não há exército, não há demônio, não há nada que se levante diante de nós para nos fazer recuar. Porque quando nós estamos fortalecidos pelo Senhor, o poder de Deus está operando na nossa vida. E aquele poder nos dá uma intrepidez, uma ousadia, uma coragem que nada nos fará parar. O salmista teve esses momentos. Ele diz, com meu Deus, eu salto a muralha. Se preciso for, eu enfrento um exército. Mas recuar, jamais. Ficar detido? Não. Se Davi, com tantas promessas de Deus para cumprir na vida dele, quando Saul começa a ameaçá-lo, persegui-lo, procurá-lo para a morte, se ele fica... diz, bom, já que estou sendo procurado a morte, não tem escapatória, não tem por onde eu fugir, e é o rei, é os soldados, é o exército, e não tem como eu escapar, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele teria morrido na primeira investida do rei. Mas o que ele fez? Ele sabia que corria risco, sabia que a cabeça dele estava a prêmio, mas ele não se entregou. Ele não se curvou. Ele não desistiu de viver. Ele continuou lutando. E por isso ele estava sempre em atividade. Ora aqui, ora ali, ora acolá. O que era isso que Davi fazia? Era o esforço dele. Procurando preservar a vida até que a mão de Deus se manifestasse na vida dele e ele se tornasse o possuidor da bênção que Deus lhe tinha prometido. Agora, se ele se entrega à primeira ameaça de Saul, hoje não teríamos este salmo para relatar. Não teríamos o exemplo de Davi para relatar como referencial em muitas partes. Mas se temos por quê? Porque ele não se intimidou. Ele não se amedrontou. Ele não desanimou. Ele se esforçou. Há um capítulo, Deus abençoe o irmão Arielson José, Deus abençoe a irmã Maria Assis. Parece-me que é no capítulo, parece que 30 de 1 Samuel, eu não me recordo agora, me veio a lembrança agora, quando ele estava vindo de uma peleja e já tinha uma outra guerra estabelecida. Ah, sim, aqui achei. 1 Samuel capítulo 30, quando ele veio de uma batalha, e ele tinha deixado esposa, filhos, tinha deixado os seus na cidade. E quando ele voltou, o inimigo tinha entrado na cidade, tinha saqueado a cidade de Ziclag e tinha levado tudo. Feriu Ziclag, pôs fogo na cidade, levou cativo as mulheres, e Davi e seus homens vieram à cidade, estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos.
Então Davi e o povo, observa aqui, que se achava com ele, alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as mulheres de Davi, Ainoã, a israelita, e Abigail, o carmelita, tinham sido levados cativa. Davi se angustiou muito, porque o povo falava de apedrejá-lo. Olha, ele estava vindo de uma batalha, encontrou uma outra aqui, e o povo não compreendeu, o povo queria apedrejá-lo, achando que era culpa de Davi. Mas veja aqui, nesse versículo 6, apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Veja agora que exemplo maravilhoso. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. A situação era lamentável, tudo estava perdido. O povo estava amargurado. O povo não sabia como sair daquela situação. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E com aquele esforço, o que Davi fez? Ele foi lá e ele trouxe todos aqueles que tinham sido levados cativos, ele trouxe de volta. Trouxe de volta. Por que ele trouxe de volta? Porque ele se esforçou no Senhor seu Deus. E por que você não quer se esforçar? E por que muitas das vezes eu não quero me esforçar? Eu quero me entregar à situação. Olha aqui a situação que estava. Se eu e você tivesse na pele de Davi, numa situação dessa, e o povo querendo me apedrejar, querendo te apedrejar, o que você faria? O que eu faria? Mas Davi fechou os ouvidos para essas ameaças. E o que ele fez? Se esforçou no Senhor seu Deus. Davi feriu, olha aqui, versículo 17 do capítulo 30 de 1 Samuel. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou dos inimigos. Senão só 400 mancebos que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Como é que ele conseguiu trazer isto? Porque ele se esforçou no Senhor. E o Senhor se aliou com ele. Deu força, deu graça, restaurou as forças de Davi, e ele conseguiu ir à peleja e venceu. Não perdeu nada. Tudo que os amalequitas tinham levado, ele trouxe de volta. Deus abençoe, irmão Wilson Pereira. E aqui ele diz, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Quem está dizendo isto é alguém que colocou em prática este princípio. Ele se esforçou. Nós não estamos numa situação como a de Davi. Não levaram nada nosso. A nossa família está conosco. Os nossos pertences estão conosco. Nós temos liberdade para servir a Deus. E mesmo assim, não queremos nos esforçar? Não é possível que nós sejamos tão ingratos a este ponto. Mas a palavra de Deus diz, esforçai-vos. A prova está difícil, está doendo, está machucando, a angústia está querendo tomar conta, as lágrimas não param de correr pelo seu rosto. Esforça-te, e o Senhor te fortalecerá. Ele vai fortalecer o teu coração. Quando eu e você tivermos um coração fortalecido pelo Senhor, o nosso quadro aparente de dificuldade, de crise, de tragédias e de problemas, ele vai mudar. Ele vai mudar.
a semelhança de Davi. Porque o Senhor pelejará por nós. Agora, o Senhor peleja por quem se une a Ele. Para eu estar unido ao Senhor, eu preciso me esforçar. Eu preciso demonstrar diante do Senhor que eu estou unido a Ele. Olha o que Jó disse. Deixa-me ver se eu recordo agora onde é que está. Em Jó, esse capítulo 20. Isto, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 21, ele diz assim: une-te, pois, a ele quem? Ao Senhor, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então veja, quando eu me esforço, eu estou me colocando, me aliando, me unindo com o Senhor, porque sozinho eu não consigo, mas com a ajuda de Deus, tudo é possível. Então, por isso diz aqui, une-te, pois, a Ele e tem paz. Quando eu estou distante do Senhor, eu estou olhando só o problema, não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho tristeza, eu não tenho desejo de alimentar, eu perco o sono. Por quê? Porque eu estou diante de um problema que está me incomodando. Então, o que fazer? Unir-se ao Senhor. Une-te, pois, a Ele e tem paz. Quando eu me uno ao Senhor, a primeira coisa que vem para mim é paz. Aí eu vou ter sono, aí eu vou ter fome, aí eu vou ter ânimo, aí eu vou ter alegria, aí eu vou receber graça de Deus, vou receber conforto, consolo, vou receber tudo o que de Deus me será mandado. Mas eu preciso me esforçar. Você precisa se esforçar. Não entregue a situação. Levanta a cabeça. Vamos adiante. Esforça-te. Deus mudará este quadro, esta situação. E colocará um gozo no seu coração. Paz e alegria dominará o teu ser. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Sentimentos pela passagem do irmão Aurino. Deus conforte a irmã Miriam e os familiares. Então, nós observamos aqui. Une-te, pois, a Ele tem paz e assim te sobrevirá o bem. Então, o que Davi disse? Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Eu espero no Senhor. Você espera no Senhor. Nós esperamos no Senhor. Mas acontece que muitas das vezes nós olhamos para o problema, para a dificuldade, e parece que nós não estamos esperando no Senhor. Porque a gente se abate, se aflige, se entristece, perde o rumo. Mas para que isso não aconteça, esforçai-vos. Esforçai-vos. E Ele fortalecerá o vosso coração. O nosso coração fortalecido pelo Senhor, ele é um baluarte. Porque se o coração não estiver fortalecido pelo Senhor, ele é o primeiro que se derrete nas situações. E as emoções, os sentimentos da nossa vida, eles partem do coração. Agora, se o coração estiver fortalecido, sentimento de fraqueza, de desistência, de desânimo, de vitimismo e coisas por aí, não vão ter lugar. O que vai ter lugar é a esperança. Vós que esperais no Senhor, quando Deus fortalece o meu coração, mediante a demonstração do meu esforço por conseguir a ajuda de Deus, então esta esperança se renovará no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Mas é preciso atentar para isto. Eu não sei em que situação você está hoje, mas hoje a palavra de Deus para você é esta: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Continue esperando nele, mas continue se esforçando também. Continue encorajado, continue animado.
Quando todos dizem que você não vai resistir, que você vai ceder, que você vai cair, que você vai correr, une-te a Deus. Tem paz com Ele. Esforça-te. Permita que Ele fortaleça o teu coração. E quando pensar que você está caindo, está desistindo, Deus está te colocando num lugar de segurança. E o teu coração está cheio de esperança. E você vai triunfar sobre esta situação aparentemente impossível. Mas lembre-se, para Deus não há impossíveis. Os impossíveis são para nós. Mas quando estamos ligados a Deus, nós cremos no Deus do impossível e ele acontece. Então, sigamos adiante, crendo neste Deus. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Grave isto, medite, levante-se hoje, posicione-se, pare de chorar, pare de se lamentar, pare de se maldizer, comece a glorificar a Deus, peça a Ele graça e força, une-te a Ele, coloca-te em disponibilidade diante do Senhor, e você começará a ver mudanças acontecerem. E a tua vitória, mais cedo do que você pensa, ela poderá vir ao teu encontro. Confia no Senhor. Mas esforça-te. Não se entregue à situação, não. Não acha que o fim chegou, que tudo está perdido. Não. Ainda há mais um tempo para você caminhar com o Senhor. Portanto, esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.